presença de vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Setani, eu sou sócio aqui da Sétima Investimentos. Para quem não conhece o nosso escritório, nós somos, falando rapidamente, né, nós somos um escritório aqui com 1,5 bilhões de patrimônio de clientes, mais de 3 mil clientes que a gente atende já na nossa carteira. E temos aqui especialistas de diversas classes de investimentos, né? E eu especificamente sou o sócio que toca a parte de fundos imobiliários, tá? Então, por isso, eu venho aqui fazer esse evento aqui com vocês para bater um papo, apresentar um pouco sobre o produto, apresentar um pouco sobre histórico, falar um pouco sobre perspectiva de mercado e, se der tempo, até mostrar para vocês aí um exemplo real, né? Um exemplo, uma simulação de uma carteira aqui ao longo do tempo, tá? Então, a ideia de hoje é tentar aí passar desde conceitos mais básicos até algumas coisas um pouco mais avançadas, mas, por favor, fiquem à vontade para mandar perguntas, né, e aí no chat, ou até mesmo abrir o áudio durante a apresentação para fazer perguntas, tá? Eu vou deixar o áudio de todo mundo no mudo durante a apresentação, só para não ter alguma interferência, algum barulho de fora aí no meio da apresentação. Mas, por favor, podem usar o chat ou ir saindo do mudo e perguntando caso tenha alguma dúvida. Legal, pessoal? Então, espero que todo mundo possa aproveitar aqui. Vou compartilhar minha tela novamente aqui. Então, vamos começar bem do começo mesmo, bem do básico, né? Que é apresentar os conceitos básicos de fundos imobiliários para aqueles que ainda não investem nessa classe de investimentos, tá? Então, fundo imobiliário nada mais é do que um veículo de investimento coletivo na qual os investidores, eles emprestam, vamos dizer assim, né, os seus recursos, né, eles para um fundo que é uma instituição no qual tem diversas equipes profissionais participando dentro dela. Entre elas tem uma equipe de gestão, tem um administrador e tem outras equipes de suporte, marketing, jurídico, etc. Mas que acho que a figura mais importante aqui, que é a equipe de gestão, ela vai ser responsável por alocar os recursos dos investidores no mercado imobiliário, tá? Essa alocação de recursos pode ser feita basicamente de duas formas. A primeira é a aquisição direta, né, de participação em ativos imobiliários, né, reais, né, ativos físicos que a gente chama, né? Então isso aqui é o que no mercado a gente chama de fundos de tijolo, tá? Esses fundos, esses ativos imobiliários geram receita, né, na maioria dos casos via locação. Então eles pagam a receita para o fundo e o fundo, depois de apurar seus resultados, paga uma parte dos seus lucros em forma de rendimento para os investidores, tá? Esse é o modelo, é o fluxo dos fundos imobiliários. Um segundo tipo de fundo imobiliário que a gente tem é o que a gente chama de fundos de papel. Eu vou entrar um pouco de detalhes depois sobre esses dois, mas é o fundo de papel, em vez do gestor comprar um ativo imobiliário físico, né, ele compra, em geral, dívidas, ou o que a gente chama de recebíveis do setor imobiliário, tá? Essas dívidas, elas geram receita via juros, né? Então, como qualquer dívida, aquele empresário, aquela empresa que emitiu aquela dívida tem que pagar juros ao longo do tempo. Então, essa receita de juros entra para o fundo e o fundo novamente apura o seu lucro e assim repassa uma parte dessa receita para os investidores, tá? Vou comentar um tema rapidinho aqui, já porque foi notícia que saiu bem recente, né? Os fundos imobiliários, eles são um veículo que são isentos de imposto de renda, né? E a gente teve aí ontem à noite a votação da proposta da reforma tributária, na qual se foi confirmada essa isenção de imposto de renda. Então, esses rendimentos, né, que o fundo repassa para os investidores, esses investimentos são isentos de imposto, tá bom? Seguindo aqui, eu apresentei aqui a classificação aqui, né, dos tipos de fundos imobiliários, coloquei em 3 blocos aqui, tá? Para fazer alguns comentários, né? Então, o fundo tijolo é o que eu costumo falar, que é aquele veículo imobiliário que mais
mas se assemelha a você, de fato, a comprar um imóvel e deixar ele para alugar, tá? Com algumas diferenças importantes que eu vou comentar um pouco mais para frente, né? Mas os fundos de tijolo no Brasil costumam ser segmentados pelo setor de atuação, tá bom? Então, você tem fundos que são especializados no setor logístico, fundos que são especializados em shopping centers, em agência bancária, em prédios comerciais, em campos universitários, hotéis e por aí vai, tá? Agora está aparecendo alguns fundos com uma proposta mais híbrida, né, que ele pode investir em diversos setores diferentes, mas a maioria dos fundos no Brasil possuem alguma especialização, tá? Isso para os fundos de tijolo. Já os fundos de papel, né, como eu comentei antes, são os fundos que adquirem títulos do setor imobiliário, e geralmente são CRIs, né, que é um tipo de chamado o certificado de recebíveis imobiliário. Esses certificados recebíveis imobiliários, eles são indexados por alguma taxa, algum índice de mercado, né? Então, em geral, é o CDI ou IPCA. Então, são dívidas que alguma empresa está emitindo, né? Então, uma empresa quer construir um prédio na Faria Lima e precisa de 20 milhões de reais, ela pode emitir esse CRI e o fundo ser o tomador, né? Como se fosse o financiador dessa dívida, tá? Em geral, os fundos de papel, eles são aqueles que a gente costuma falar que possuem um foco maior nos dividendos, tá? Depois eu entro um pouco de detalhes sobre isso. Legal? E por fim, aqui a gente tem uma última classe, uma outra tipologia de fundo imobiliário, que são os fundos de fundos, que são aqueles fundos imobiliários que compram cotas de outros fundos imobiliários, tá? Esses tipos de fundos podem ser uma alternativa interessante para aquele investidor que está bem no começo ainda da sua jornada, né, como investidor, não conhece muitos fundos, então ele pode comprar um fundo de fundos e dessa forma ele já está diversificando a sua carteira mesmo a partir de valores bem pequenos, né? A partir de R$ 100 já consegue comprar cota de um fundo imobiliário e no caso do fundo de fundos, né, você está delegando para um gestor fazer a seleção de quais são os melhores fundos ou quais são os fundos que ele acredita aí que tem melhor potencial de retorno naquele momento do mercado, tá? Então, são opções interessantes aí para quem está buscando uma diversificação mais rápida. Tudo bem? Vou seguir aqui para falar agora um pouquinho, né, dos motivos de se investir em fundos imobiliários, tá? Eu vou listar aqui 3 principais, sendo que o primeiro eu acho que é o que eu gosto de falar mais, porque para quem não conhece muito bem essa classe, tem alguns mitos, e aí eu gosto de tentar aí, desmistificar alguns desses mitos aí, tá bom? Então, o primeiro é em relação ao potencial de rentabilidade, tá? Na bolsa, né, muito se fala que para você ganhar dinheiro na bolsa tem que investir em ações, ações são a forma de você atingir uma independência financeira, né? Não estou dizendo que isso não seja verdade, tá? Mas é importante também o investidor conhecer um pouco mais sobre a história dos fundos imobiliários, conhecer um pouco do seu retrospecto, né? Então, esse gráfico aqui é o histórico do IFIX, em linha azul, contra o Ibovespa nessa linha meio roxa, tá? Esse período aqui não é um período qualquer, o IFIX foi desenvolvido no Brasil no final de 2010, então por isso que ele começou a ser medido, né, em 2011, tá? Então isso aqui pega todo o período aqui de existência do IFIX, né? E durante esse período o IFIX deu um retorno aí, se você tivesse investido, né, no IFIX desde o começo, teria dado um retorno de 174% contra 72% do Ibovespa no mesmo período, lembrando que dentro desse período aqui, a gente tem pelo menos, né, uma recessão entre 2014 e 2016, temos aí o coronavírus no meio do caminho, enfim, né, temos aí crises bastante duras aí para o nosso mercado, e mesmo assim o índice, olhando aí no aspecto geral, deu bom retorno, tá? Eu gosto de também fazer essa análise. E eu expandi agora aqui, isso aqui eu coloquei num gráfico no Excel, suavizei um pouco a curva lá, para mostrar uma outra visão,
que eu vejo bastante os investidores comentando, né, que perguntando em relação à renda fixa, né, como que esses índices se comparam à renda fixa, tá? E o IFIX se comporta muito bem em relação à renda fixa. Aqui eu coloquei aqui em verde 100% de CDI, né, que seria a nossa referência de renda fixa. Coloquei aqui PCA mais 4%, tá? Pus o IFIX amarelo e de novo o Ibovespa aqui em azul, tá? Então, mesmo com crise, isso aqui está atualizado desde segunda-feira, tá? Mesmo com crise e tudo mais, o IFIX ainda assim bateu o IPCA. É claro que o IPCA está chegando agora, né? A inflação aqui tá pressionando bastante, mas o IFIX teve sim uma boa resiliência em relação aos os índices de renda fixa, tá? E aqui eu vou fazer já um primeiro comentário, que é uma pergunta que é razoavelmente frequente, né, entre os investidores, principalmente os investidores um pouco mais com mais experiência, né, que perguntam se o IFIX ou se os fundos imobiliários conferem uma boa proteção contra a inflação, tá? A resposta que eu dou para a maioria dos clientes é uma resposta ruim, mas acho que a resposta certa que é depende, tá? O que que é esse depende? Depende do que você, como investidor, considera uma proteção inflacionária. Por que que eu digo isso, tá? Porque o IFIX tem sim uma boa correlação com a inflação, mas ela não é uma correlação perfeita no sentido em que a inflação sobe, os índices imobiliários também sobem juntos, tá? Não é assim que funciona. Por que isso, né? Porque os fundos imobiliários você tem basicamente duas forças que vão influenciar bastante a sua cotação, o seu resultado, né? Um lado você tem os preços dos aluguéis dos imóveis e do outro você tem a valorização dos imóveis que estão dentro dos fundos imobiliários, tá? Esses dois fatores são influenciados pela inflação, é importante entender isso, mas eles são influenciados de forma diferente, né? Ou tem tempos de influência pela inflação de forma diferente, né? Então, eu vou pegar um exemplo aqui que talvez seja interessante para todo mundo, né? Em meados aqui de 2011 até 2013, o mercado no Brasil imobiliário estava razoavelmente em situação razoavelmente bem interessante, né? Bastante lançamentos, o mercado em crescimento, tá? E aí, em meados de 2014, 2015, a gente veio um período de crise bem forte, né, no Brasil, um período de recessão, um período de inflação muito alta, né? Para quem lembra que a Selic bateu 14%, inflação de 2 dígitos e por aí vai, né? Então, o que acontece nesse período, tá? Ainda que você tenha os fundos e os ativos imobiliários repassando a inflação, você não consegue ter o repasse da inflação na mesma velocidade, né, em que a inflação vai subindo, né? Então isso é muito comum para quem tem imóvel alugado ou para quem vive de aluguel, sabe bem o que eu estou falando, né? Se você tem um ano em que a inflação foi 15% e você tenta repassar esse aluguel integralmente para o seu locatário, você corre o risco do locatário ou negociar o valor, ou se você passar o valor completo, você tem o risco daquele locatário ficar inadimplente, né? Ele não conseguir pagar porque a correção da inflação foi muito maior do que a renda que ele teve, tá? Então, o que aconteceu nesse período foi que muitos dos fundos não conseguiram ter repasse integral da inflação, fizeram desconto, teve aumento de vacância, inadimplência, etc., né? Mas à medida em que o ciclo imobiliário, o mercado imobiliário vai ficando favorável, naturalmente, né, os ativos e os gestores imobiliários vão fazendo essa recomposição inflacionária e aí ele retoma e consegue aí recuperar o patamar inflacionário que ele ficou para trás nos anos anteriores, tá? Então é importante entenderem essa dinâmica cíclica do mercado. Eu vou falar um pouco mais sobre ela mais para frente. Legal? Se tiver alguma dúvida aqui, por favor, tá, pessoal? Eu vou falando aqui, para quem me conhece sabe que eu gosto de falar sobre o tema, então, por favor. Na sequência aqui, né, eu gosto de mostrar também esse outro gráfico, porque
alguns clientes, alguns investidores falam assim, mas esse aquele gráfico lá de fundos imobiliários é uma particularidade do Brasil, isso não acontece lá fora. Na verdade, não é verdade, isso não é, essa afirmação não é verdadeira, né? O que acontece é que o mercado imobiliário em diversos países é um mercado bastante rentável, traz bastante retorno. O que vocês estão vendo aqui no gráfico é a comparação dos REITs, que são, vou dizer assim, né, o primo dos fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, tá? Então esse é o índice lá dos Estados Unidos dos REITs, né, versus o S&P 500, né, que é o índice padrão da Bolsa Americana, as 500 maiores empresas, né? Então, apesar do S&P 500 dar um retorno muito bom historicamente, né, então aqui deu 262% aqui, numa janela um pouco menor do que 20 anos, né, o mesmo índice o índice de REITs deu 746% nesse mesmo período, e aqui vale lembrar que no meio do caminho teve uma crise imobiliária catastrófica, né? Para quem tava no mercado vai lembrar disso, 2008, né? Foi uma crise do subprime, pegou em cheio o mercado imobiliário, caiu bastante aqui, né? Vocês viram aqui que quase perdeu todo o patrimônio, mas se recuperou ao longo do tempo, tá bom? Então, também é válido para o mercado americano. Eu peguei um relatório, infelizmente não consegui pegar uma imagem com uma resolução melhor, mas aqui o JP Morgan fez uma análise de 20 anos de retorno por classe de ativos, né, lá nos Estados Unidos, e pegou quase todos os ativos que vocês podem imaginar. Então aqui tem o S&P 500, tem small cap, tem crédito privado high yield, tem bonds, que seria títulos do tesouro, enfim, tem um pouco de tudo aqui, tá? E o retorno anualizado em 20 anos, a classe que deu o melhor retorno de todas também foi os REITs, com 11% ao ano lá nos Estados Unidos, tá bom? Então, de fato, é um setor muito forte na economia, tá? Eu gosto de apresentar esse outro gráfico aqui, né, falando um pouco sobre o mercado no Brasil, né, e até fazer algumas observações importantes, né. O mercado no Brasil é um mercado bem pequeno, mas que vem crescendo de uma forma bem significativa, especialmente nos últimos 2 anos, tá? Então, eu particularmente virei investidor de fundos imobiliários em meados de 2017, né, entre 2017 e 2018. Então, eu lembro que na minha época que não tinha nem 200 mil investidores em fundos imobiliários, tá? E aconteceu um fenômeno, né, de 2019 para cá, por vários motivos que favoreceram esse crescimento, mas de 2018 para 2019 a gente praticamente triplicou, né, a quantidade de investidores em fundos imobiliários. Em 2020 a gente dobrou praticamente, e agora continuou subindo, né, crescemos aqui quase 30% aqui até julho desse ano, tá? E aqui eu gosto de fazer 2 comentários bem importantes, tá? Então, o primeiro é que 90% ou até mais do que isso, né, dos investidores que investem em fundos imobiliários atualmente nunca vivenciaram aquele ciclo, aquele gráfico, né? Deixa eu voltar aqui, né? Nunca vivenciaram esse ciclo todo que eu demonstrei aqui. Basicamente, a maioria dos investidores vivenciou um pouco dessa alta aqui e a queda, tá? Então, isso eu sei que é bastante desconfortável, né? Muitos investidores estão aqui há pouco tempo no mercado imobiliário e isso acaba gerando esse desconforto, mas porque estão entrando aqui no momento em que estava no auge, né, do mercado mesmo, e agora estão vivenciando um momento de correção por vários motivos. Posso conversar um pouco sobre esses motivos, né, quando eu falar aqui sobre as perspectivas de mercado, tá? E o outro aspecto que eu gosto de comentar também, né, é que a gente teve aí essa discussão toda sobre a reforma tributária, a tributação de fundos imobiliários, né, e acho que vale comentar algo bastante significativo, que dos 1.438.000 investidores de fundos imobiliários, 99% são pessoas físicas, tá bom? E foi feito um estudo recentemente aí por diversas entidades ligadas ao setor imobiliário que colocaram que o ticket médio desse pessoa física aqui que investe em fundo imobiliário no Brasil gira em torno de R$ 50 mil, tá bom? Então,
um pouco do discurso, né, que se veiculou lá em Brasília, né, de que vamos tributar os investidores da Bolsa porque é a parcela mais rica, etc. e tal, né, não é totalmente verdade, né? Não tá taxação, não é uma taxação de milionários, nada disso, né? Porque especificamente para os fundos imobiliários você tem aí realmente um investidor pessoa física, né, que investe suas economias aqui no mercado em que culturalmente o brasileiro gosta bastante, tá? Então, importante ter essa visão aqui de mercado, tá? Mas é um mercado que tem bastante potencial de crescimento, a gente acredita bastante nele. Tá? Para finalizar aqui, né, eu gosto de mostrar essa comparação, que acho que muitos já devem ter visto, mas para quem não é investidor ainda é importante sempre lembrar, né? Comparação entre os fundos imobiliários e investimento imóvel direto, né? Você tem aqui do lado esquerdo aqui os FIIs e do lado direito aqui o imóvel direto, né? Então, são 4 aspectos que eu gosto de comentar. Então, primeiro, a liquidez, né? O fundo imobiliário é muito mais rápido e fácil de você investir do que o imóvel, né? Para você vender o imóvel aqui, esse estudo aqui foi feito, se não me engano, em 2020, tá? Então levava em torno de 8 meses, em média, para você vender o imóvel, né? E ainda isso depende da região, etc. Mas 8 meses para vender, enquanto que os fundos imobiliários, né? Mesmo carteiras grandes, né? Você vai levar 2, 3 dias para fazer a liquidação de uma carteira, tá? Uma outra coisa que nem está aqui, mas está ligada à liquidez, né? Que eu acho que também é bem importante, é a questão do fracionamento, né? Para quem investe no imóvel, comprou uma casa que de 300 mil reais na praia e quer vender uma parte da casa, precisa de 50 mil reais só para uma emergência, né? No curto prazo, você não consegue ir lá fatiar a casa, né? Vender só a cozinha daquele imóvel, né? Você não tem essa possibilidade, você tem que vender o imóvel inteiro se você precisa levantar dinheiro. Nos fundos imobiliários, não, você consegue fracionar o seu investimento em cotas e assim vender, operar só aquela parte que você de fato necessita, tá? Então, é uma vantagem muito importante isso. A diversificação, né? É importante também ter isso no radar, né? Os imóveis que estão dentro dos fundos imobiliários costumam ser imóveis de qualidade superior do que o investidor pessoa física costuma ter acesso, tá? Então, são imóveis de melhor qualidade e com um recurso menor, né? Com 100 reais você já consegue investir em um fundo que tem dentro do seu portfólio lá 15, 16, 17 ativos diferentes, tá? A partir de 100 reais. Dado que, comparando aqui com o investimento imóvel direto, né? Para você ter aí um portfólio de 10 ativos aí, pelo menos aí na casa de milhões de reais você teria que ter, né? Para poder ter um portfólio de mais de 10 ativos, por exemplo, tá? Rentabilidade, né? Em média, os FIIs rendem 0,58% ao mês. Esse percentual aqui é do ano passado, tá? Isso aqui, esse ano até melhorou um pouquinho, né? Então, a gente está rodando já na faixa de 0,62% ao mês, em média, os fundos imobiliários, tá? Enquanto que os imóveis residenciais comerciais rendem em torno de 0,37%, depende da região, né? Até um pouquinho mais, 0,40, 0,45, tá? E por último aqui, né? A questão de tributação que eu já comentei, né? Os fundos imobiliários são isentos de imposto para a pessoa física, então você tem, além dessas 3 características são muito importantes, você ainda tem um benefício tributário bem interessante aqui na parte dos rendimentos. Legal? Então, essa acho que é a parte meio que inicial, né, que eu gosto de fazer para os clientes e para os investidores novos. Alguém tem alguma dúvida? Deixa eu tirar aqui um pouco da minha tela aqui um pouquinho. Alguma dúvida aqui? Alguém com alguma pergunta? Oi, Setani. Adriano, posso falar? Por favor, fique à vontade. Setani, eu tenho visto essa correção, né? Você até comentou que a maioria dos investidores não pegou essa queda do mercado e muitos ativos ficaram abaixo do valor patrimonial. Você acha que essas correções acabam gerando uma oportunidade? Tá certo esse pensamento? O racional está certo, tá, Adriano? Acho que a lógica, sim, é que você tem agora opções no mercado com bastante desconto, né? Eu só gosto sempre de fazer algumas ressalvas, algum cuidado para a gente não ser muito simplista, no sentido de qualquer fundo que está com
valor patrimonial, né, o valor de mercado abaixo do valor patrimonial é uma oportunidade, né? Isso também não é verdade, né? Tem que conhecer quais são os ativos que aquele fundo investe, tem que conhecer um pouco da gestora, né? Entender qual que é a dinâmica, quem são os locatários, onde são localizados, enfim, porque dessa forma você consegue identificar de fato, né, se aquele desconto, né, aparente é de fato um desconto ou se na verdade é uma sinalização de risco, né? Pode ser ao contrário também, tá? Mas falando assim de uma forma geral, né, quando o mercado cai, quando o mercado tem correções fortes que a gente teve esse ano, né, praticamente todos os fundos estão caindo e isso faz com que você tenha aí algumas oportunidades bem interessantes. Legal? Legal, obrigado. O Roberto está perguntando aqui se tem atuação na área agrícola, tá? Tem sim, Roberto, tem. São poucos fundos ainda que atuam, né, no setor do agronegócio, são poucos fundos imobiliários que têm atuação no agronegócio, tá? Você tem dois principais tipos de fundos que atuam no setor. Você tem fundos que possuem galpões logísticos voltados para o setor do agronegócio, tá? Então, galpão logístico como se fosse silos mesmo, né, de armazenagem de grãos, etc. E você tem um fundo imobiliário que trabalha aí com arrendamento de propriedades, mesmo de fazendas, produtoras de grãos, tá? Então você tem hoje no Brasil basicamente esses dois tipos de fundos, né? É um setor que tem muito interesse, né? E até fazendo aqui uma ponte rapidinho, um comentário rapidinho, esse mês aqui a XP tá coordenando uma oferta, né, de um dos primeiros FIAGROS, né, que seria um fundo imobiliário, mas dedicado para o agronegócio, né, que vai ser lançado pela Risa, que é uma gestora que já atua no mercado imobiliário e tem um braço do setor agrícola. E então a Risa vai lançar um FIAGRO que vai ser dedicado exclusivamente para projetos do agronegócio. Aí, tá? Então, para quem tem interesse nesse setor, vamos ter aí boas novidades aí para a gente trabalhar. Legal? Vamos lá, vou seguir então aqui com a apresentação, falar mais passar para o próximo tópico, né? Para a gente falar um pouco aqui agora sobre as perspectivas de mercado, tá? Eu não sei se vocês já viram esse gráfico, né, esse modelo alguma vez, né, mas é um modelo bastante conhecido, especialmente para quem atua no mercado imobiliário, né, que aqui ele mostra assim, o modelo tradicional dos ciclos ou fases do mercado imobiliário. Tá? Então você tem uma fase de recuperação, uma fase de expansão, a fase da superoferta e depois a fase de recessão. Legal? Então, como eu falei, esse ciclo, né, ele se repete ao longo dos anos, né? Então, esse ciclo aí tem alguns estudos que falam que ele pode levar 4 anos, outros falam que ele leva um pouco mais de tempo, depende das condições de mercado, depende do setor, enfim, né? Então, acho que a primeira pergunta, né, que o investidor deveria se fazer quando vai investir no mercado imobiliário é tentar avaliar em que estágio do ciclo que nós estamos, né? E isso vale para diferentes segmentos imobiliários, tá legal? Então, fazendo uma provocação aqui com vocês já, né? Em que momento do ciclo vocês acham que, por exemplo, está o setor logístico, né? Em que momento que está o setor de escritórios corporativos em São Paulo, por exemplo, né? Eu imagino aí que a maioria perceba, né, eu tenho uma leve intuição de que esses setores estão em momentos diferentes, né? Então, até separei aqui para vocês um pouco de notícias, né? Não estou dizendo aqui para a gente operar, fazer compras baseadas em notícias, tá, pessoal? Mas só para dar aqui fazer uma provocação com vocês, né? Notícias que foram vinculadas aí nos últimos no último ano aqui, né? Então, você tem de um lado aqui empresas que nem Mercado Livre e Amazon fazendo anúncios bem relevantes no setor logístico, né? Então, a Amazon fez uma compra, uma locação do galpão logístico em Cajamar,
super relevante, super importante para o mercado. Mercado Livre anunciou investimento aí de mais de 10 bilhões de reais no setor, né, e com foco no setor logístico. Então ele fez expansão de vários galpões que ele possui, comprou galpões novos, está fazendo desenvolvimento, por aí vai, né? E você tem outros setores imobiliários também com notícias um pouquinho diferentes, né? Você tem aqui vacância de escritório em São Paulo alcançando 25%, enquanto no Rio esse número ainda é pior, 37%. Você tem aí notícia do setor de shopping, né, em que sofreu muito na pandemia, mas que tem uma expectativa que com o avanço da vacinação a gente possa ter uma recuperação interessante do setor, né? Então, você começa a perceber, né, para quem é investidor do mercado imobiliário, começa a perceber que o mercado imobiliário é composto de diversos subsetores, vamos dizer assim, né, e que cada um pode estar numa situação diferente daquele ciclo, tá? E vou compartilhar aqui com vocês, aqui, né, tem uma consultoria bastante conhecida, bastante competente no trabalho dela, que é a Colliers, tá? Uma consultoria internacional, que ela é focada no setor imobiliário, e ela faz relatórios, que são relatórios, eles atendem uma versão gratuita, tá? Para quem gosta do setor imobiliário acompanhar, né? Então, ela no Brasil acompanha mais o setor logístico e de laje corporativa, infelizmente ela não acompanha a parte de shoppings, por exemplo, né? Mas ela usou o mesmo modelo lá que eu mostrei, né? Para mostrar aonde que ela entende, na visão dela, que estão alguns dos setores imobiliários no Brasil, tá? Então, por exemplo, Rio de Janeiro está ainda na fase de recessão, tá? É um setor ainda que, por incrível que pareça, não atingiu o fundo do poço, né? Tem uma série de dificuldades lá, uma série de condições lá particulares ao Rio de Janeiro, né, que fazem com que os escritórios que estão lá ainda possam sofrer mais um pouco, tá? Por outro lado, apesar do vacância em São Paulo ter aumentado, né, o setor de escritórios no Brasil está em recuperação, tá? Por mais que falem do home office, do impacto do home office que vai ter, e isso é verdade em algumas localizações, né? O setor de escritório em São Paulo está em fase de recuperação, tem bons números indicando isso, né? E enquanto que o setor logístico, né, claramente está em fase de expansão, né? Que um período em que a gente tem uma demanda muito alta, né? E a gente ainda não tem as ofertas, ou seja, o desenvolvimento do setor, né, de novos galpões logísticos ainda consolidado, né? Então você tem aí uma situação em que você tem muitas empresas procurando ativos logísticos de boa qualidade, mas os ativos ainda não estão prontos, né? Ou está em desenvolvimento. Então isso acaba gerando aí uma situação que a gente fala, né, que é bem favorável para o aumento dos preços desse tipo de ativo, tá? Então, isso que é um aspecto que eu gosto de conversar com os clientes, né? Então, quando a gente vai olhar as carteiras dos clientes para montar as carteiras de fundo imobiliário, a gente olha muitos setores, tá? Para entender, né, o que faz sentido ou não, né? Então, dando exemplos aqui do que está aqui na tela, tá? Já, né? Então, se você quer um setor que já está performando, que está numa situação mais confortável, certamente o setor logístico no Brasil está numa situação melhor do que outros, né? Mas se você é investidor aí que entende esse momento de recuperação, né, e pode estar com uma visão de prazo de investimento um pouco maior, talvez escritórios em São Paulo seja de fato um setor muito interessante para ter na sua carteira, né? Aí, antecipando uma pergunta aqui que eu recebi aqui no WhatsApp de um cliente esses dias, né? Onde que eu vejo o setor de shoppings, né? O setor de shoppings, ele estava em recuperação, tá? Já nos anos anteriores, né? Com a pandemia ele regrediu um pouco, eu acredito, tá? Então ele está aqui entre a recessão e recuperação agora, tá? Mas o setor de shopping também é um setor que, por exemplo, para quem tem interesse, né, no médio e longo prazo, não precisa do dividendo contadinho todo mês, né? Talvez seja uma alternativa interessante para carregar na carteira, tá? Então, tudo isso a gente conversa com os clientes, tenta entender o que faz sentido ou não nas carteiras. Legal? Dúvidas aqui, pessoal, sobre esse ponto aqui? Deixa eu tirar aqui agora. Alguma dúvida aqui sobre a questão do ciclo imobiliário, das perspectivas de mercado? Alguém quer fazer algum comentário, alguma... Não. Mr. Tony. Opa.
Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Oi. Citando, dentro dessa questão das perspectivas aí que você está falando, Uhum. eu, há um tempo atrás eu vi a respeito da tokenização de imóveis, Tá bom. até dentro em um pouco da live de terça também, que é essa questão de cripto, dinheiro digital. Certo. Você tem alguma perspectiva com relação a isso? Vocês já têm alguma visão sobre isso? Como que está esse processo aí do ponto de vista de vocês? Tá, Diego, esse é um processo bastante embrionário no Brasil, tá? É algo ainda que tá começando ainda, né? Então, tem algumas entidades aí que estão estudando esse tema, né? Então, não sei se você viu, teve uma iniciativa, por exemplo, do Clube FI, né? É, que, que vendeu como se fosse uma primeira criptomoeda atrelada ao setor imobiliário, tá? Então, para quem não conhece o termo que o Diego falou, né? Imagina que é como se fosse criar uma criptomoeda, só que ela tivesse um lastro imobiliário, tudo bem? Tá? Então, tem uma certa discussão em relação sobre isso, né? Acho que a principal, vou dizer assim, a, a principal dúvida que se tem em relação a isso, né? Que diferente do criptoativo tradicional, né? Do Bitcoin, etc., né? Se você tiver uma moeda, né? Uma moeda atrelada ao lastro imobiliário, ela vai ter um valuation que vai estar ligado também aos ativos que vão estar dentro dessa carteira, né? Isso não vai fugir, né? Não vai fugir muito dessa regra, né? Então, a dúvida que se tem é como que você como que essa precificação desse ativo vai se diferenciar, por exemplo, né, de um fundo imobiliário de fato, né? Qual que seria a vantagem de você ter isso numa forma de um criptoativo, se isso vai melhorar a liquidez, qual que seriam as condições para isso, né? Por exemplo, né, se os ativos que estão dentro daquela carteira desse token, né? Ele sofrer uma depreciação, isso vai refletir então no valor daquele ativo, da criptomoeda também, né? Então tem uma série de discussões em torno disso, tá? Porque teria que fazer uma modelagem diferente, né? Mas a gente vai é um movimento ainda bastante que nem eu falei inicial, mas que a gente vai acompanhando, tá? Não tem nenhuma iniciativa assim grande, pelo menos que eu vejo assim de grande escala para isso já se desenvolver uma criptomoeda baseada em fundos imobiliários, né? Assim, tem, tem discussões, tem conversas, intenções sobre isso, mas nada de muito concreto ainda no sentido em que isso já é uma oportunidade para os investidores, etc. Tá? Então acho que eu estou mais nessa linha. Ah, não, legal, porque foi com um dono de uma construtora e ele comentou a respeito de alguns imóveis já tá desenhado com esse modelo de negociação, né, através de tokens. Então, como Isso. o mercado imobiliário, eu imagino que isso possa vir interferir na maneira como se negocia, algo do tipo. Exato, exato. As principais iniciativas que eu vi, né, sendo desenvolvidas estão ligadas muito mais à questão de você facilitar, de alguma forma, a transação imobiliária, que aqui, por exemplo, no Brasil é super burocrática, né? Quem já teve que comprar, vender imóvel sabe do que eu estou falando, né? Ah, entretanto, né, é, essa criação desses tokens, né, tem uma série de questões regulatórias assim que são ainda um pouco nebulosas, né? Então, por exemplo, né, os ativos que estão dentro desse token, né, ele tem que ser proprietário de alguém, né? Quem que vai ser esse proprietário? Vai ser proprietário não pode ser, tem que ter alguma entidade, né, que vai ser responsável, né, mesmo que não seja uma pessoa física, né, mas tem que ter alguma entidade que vai ser proprietária. Essa entidade também vai ser responsável por fazer a gestão desses ativos, né, é, é,
o quanto que isso o quanto que isso vai se assemelhar ou não com o trabalho que as gestoras de fundos imobiliários já fazem, né, para suas carteiras, né? Então, assim, vai ter um criptoativo que vai ser uma gestão passiva, um criptoativo com uma gestão ativa, enfim, né? Então, tem vários aí pontos que precisam ser melhor desenvolvidos, né? Mas acho que tendo aí uma definição mais clara, é uma opção que a gente vai ter que estudar e vai entrar aí dentro do nosso rol aí de opções de investimento se ela se concretizar de fato. Ah, não, perfeito. É o que eu imagino mesmo nessa questão de perspectivas, né? Por ser algo ainda bem, como você mencionou, né? Bem embrionário, ainda gera-se muitas dúvidas e rumores aí no mercado, mas como vocês já estão há mais tempo aí, né, na área, vamos ver qual que é a visão deles nesse ponto aí. A gente não dá nem para dizer que é uma iniciativa que vai subir ou vai descer, tá? Tá tão no estágio tão inicial ainda, mas a gente está... eu acompanho, assim, alguns fóruns e alguns gestores que eu sei que estão envolvidos com isso, tá? Mas aí, tendo novidades, com certeza a gente vai avisando os clientes aí. Ah, legal, perfeito. Obrigado. É isso. Vamos lá, pessoal. Eu vou apresentar aqui para vocês. Eu conversei com alguns clientes, eu conversei com muitos clientes nas últimas semanas, né, por conta de toda a situação que a gente está vivenciando no mercado imobiliário, né? E uma pergunta que eu ouço muito de vários clientes é a seguinte, talvez alguns de vocês também se façam, né? Se eu conheço, acho que duas perguntas que me fazem bastante, né? Primeiro, se eu conheço alguém que conseguiu montar uma carteira de fundos imobiliários e essa carteira gerar renda, né? Ou crescer renda, ser significativa para gerar renda, tá? Essa é uma pergunta que fazem, já respondo que sim. Conheço pessoas que vivem de renda, não só de fundos imobiliários, mas majoritariamente de fundos imobiliários, tá? E a segunda pergunta que me fazem qual que é a dinâmica, né, disso, né? Como que eu faço, né, para fazer uma carteira de fundos imobiliários, para crescer a renda, que patamar de renda que eu devo buscar, tá? Então, assim, eu vou apresentar aqui um estudo / simulação que eu fiz de uma carteira, né, para vocês, e eu tentei montar essa simulação, esse estudo aqui de uma forma mais real possível, tá, para vocês. Então, eu vou compartilhar minha tela novamente para apresentar aqui alguns dados, né, para a gente conversar. Tá bom? Então, aqui, ó, o objetivo do estudo, né, é apresentar uma dinâmica real de evolução dos dividendos recebidos por uma carteira de investimentos no longo prazo. Por longo prazo, entre aspas, aqui, porque isso é bastante relativo, tá, pessoal? Tem cliente que fala assim que longo prazo é 10 anos, mas, por exemplo, não sei se vocês já viram alguns estudos, né, para que o efeito da bola de neve, né, dos juros compostos comece a ter um efeito mais forte nas carteiras dos investidores, usualmente os planejadores financeiros colocam aí até prazos maiores, às vezes entre 12 e 15 anos, tá? Então, é importante ter isso em mente, tá? Mas coloquei aqui longo prazo de uma forma mais abrangente, né? E quais são as condições desse estudo, tá? Então, eu defini alguns critérios aqui, tá? Então, primeiro, né? É um aporte mensal simples de R$1.000, tá? Vou fazer aportando R$1.000 todo mês, né? Alocação em 5 fundos imobiliários, então uma carteira pequena, 3 fundos de tijolo, 2 de papel, tá? Isso diversificado, então vai ter um fundo de shopping, um fundo de laje corporativa e um logístico, tá? E 2 de papel, um de papel mais voltado para a inflação, outro papel mais meio que voltado para a CDI, tá? Então é essa a composição da carteira, né? Aí uma regra que eu fiz, né? Como que eu faço para fazer esses aportes, tá? Eu faço relatório, o que eu faço? Então, defini uma regra simples aqui, né? Que é buscar manter a proporção de cada FII na carteira, tá? Então, se um FII está com R$200 e outro está com 300, né? Então, talvez no próximo mês eu faço um aporte maior naquele que está com 200, né? Do que naquele que está com 300 para tentar manter a carteira razoavelmente equilibrada, tá bom? Isso aqui, tá? Eu fiz só para ter uma lógica de alocação, tá? Não estou dizendo que essa é a melhor forma, é só uma lógica simples, que é fácil de replicar. E eu também eu usei essa lógica porque eu já ouvi diversos clientes
e diversos investidores, colegas conhecidos meus, que falam que mais ou menos utilizam essa técnica, tá? Essa forma de alocação, né? Ah, eu estou aqui hoje 30% de shopping, 20% aqui em laje corporativa, então vou investir menos em shopping, porque senão vou ficar minha carteira muito concentrada em shopping, então vou aumentar aqui laje corporativa e por aí vai. Faz esse balanceamento aos poucos, tá? Outra regra que eu coloquei é reinvestir todos os dividendos sempre que possível, tá? Por que sempre que possível, né? Porque como eu estou começando com uma carteira com valor pequeno aqui, às vezes demora um pouquinho para acumular R$ 100 de dividendos para poder receber, para poder comprar novas cotas, né? Mas à medida em que a carteira for crescendo, aí sim eu vou conseguir reinvestir todos os dividendos que eu acumulei, tá bom? Então, é essa simulação que eu fiz, tá? Eu vou mostrar um gráfico aqui agora para vocês, tá? Por favor, não se assustem, tá? Esse é o resultado dessa simulação, considerando aqui um horizonte de quase 10 anos, tá bom? Então, vocês vão ver aqui que em azul, as barrinhas aqui, né, estão todas juntinhas, mas essas barrinhas aqui mostram os dividendos recebidos mensalmente nessa carteira, tá? Então, vocês podem reparar que os dividendos saíram de nada, né, de zero, até um patamar razoavelmente bem elevado aqui ao longo dos anos, tá? O segundo aspecto que vocês vão reparar, que vocês vão ver que tem um sobressalto no meio do caminho, né? Por coincidência ou não, terminou com sobressalto aqui, tá? E isso acontece por característica também da dinâmica dos fundos imobiliários, tá? O que são esses sobressaltos aqui, tá? Isso aqui, em geral, são duas situações que acontecem. Eu já falei isso com alguns clientes aqui também, né? A primeira situação é que os fundos imobiliários, né, especialmente de 2014 para frente, né, começou a ter muitos mais fundos com o que a gente chama de gestão ativa. O que é isso? Né? O gestor ele não precisa comprar um ativo, sentar e morrer com aquela carteira para sempre, né, de ativos. Não. Ele tem a discricionariedade, né, de comprar e vender um ativo novo se ele achar que aquilo faz sentido para a estratégia do fundo, tá? Então, o que acontece para alguns fundos de gestão ativa que estão dentro dessa carteira que eu simulei, né, é que às vezes eles fazem esse movimento, né, de giro da carteira, né, de vender um ativo e comprar um outro. Muitas vezes essas vendas geram ganhos significativos em que o fundo tem que distribuir, tá? Em geral, essa distribuição desses ganhos costuma ocorrer nas viradas do semestre, tá? Então, costuma ocorrer em meados de julho ou em janeiro, tá? Então, foi exatamente isso que aconteceu aqui nessas duas torrezinhas aqui no final, né? Outras aqui no meio também era isso que aconteceu, tá? Então, algum fundo da carteira fez alguma transação imobiliária, vendeu uma ativo do seu portfólio para comprar um outro, né? Isso gerou um ganho e esse ganho é distribuído, então aumenta os dividendos no determinado período, tá? Uma outra característica dos fundos imobiliários é que eles têm que distribuir 95% do seu lucro em bases semestrais. Então, o que acontece com muitos fundos é que aquele gestor, ele, digamos, ele lineariza, né, a distribuição mensal. Então, ele fala assim, ó, eu vou distribuir 70 centavos por mês, né? Então, todo mês distribui 70 centavos. Mas, na verdade, aquele fundo, ele já está numa situação que ele está gerando um resultado acima dos 70 centavos. Então, teve um mês que ele gerou 75, mas distribuiu 70. Outro mês gerou 77, mas distribuiu 70. Então, ele vai acumulando um resultado, né, que ele não distribuiu. E aí, quando chega na virada do semestre, por conta da regulação, ele vai lá e distribui a diferença, tá? Isso pode ser tanto para cima quanto para baixo, tá bom? Então, vocês podem ver aqui nesse gráfico, né, que você tem uma evolução interessante, né, dos dividendos, tá? Uma segunda coisa que eu coloquei aqui no gráfico é o DY, né, o Dividend Yield dessa carteira, tá? E vocês podem ver que o Dividend Yield dessa carteira oscilou aqui entre próximo de 0,40 até no pico aqui, né, deu mais de 1,60% no mês, tá? Isso é o Dividend Yield do mês, tudo bem? Por que que isso acontece também, tá, pessoal? E aí depois eu vou falar um pouco sobre ciclos imobiliários de novo, né? Porque como essa carteira foi construída fazendo aportes constantes,
né? Independente se o mercado estava bom, independente se a bolsa estava subindo, estava caindo, se tinha crise, não tinha crise, todo mês coloquei R$ 1.000 mais os dividendos recebidos, esse era o valor de aporte. Então, isso vai fazer com que os aportes feitos nessa carteira tenha aportes de todas as situações possíveis. Tem aportes feitos na mínima histórica, onde ele comprou ativos super descontados. Então, quando ele compra ativos super descontados, isso faz com que os dividendos que ele comece a receber nos próximos meses sejam muito melhores, né? Ele comprou lá um ativo, antes era negociado a 100, como passa a ser negociado a 80, só que não teve nenhuma mudança dos dividendos, né? Ele está distribuindo o mesmo patamar de dividendos. Então, você compra 80, proporcionalmente você vai receber mais dividendos, né? Então, naquele mês. Então, é isso que aconteceu, tá? Então, essas oscilações, parte delas é explicada por isso, tá? Então, só para pegar aqui um exemplo, né? Que eu vou comentar mais para frente também. Se vocês repararem aqui no período aqui de 2018 até 2020, né? Você vai ver que o dividendo continuou, de certa forma, subindo, né? Mas o dividend yield caiu. Por que isso? Porque isso aqui meio que coincidiu com aquele ciclo, né, que eu mostrei lá naquele gráfico anterior, o ciclo de alta do IFIX, né? Foi o período em que o IFIX mais se valorizou. Então, você nota que nesse período o que acontece? As cotas ficam mais caras, então você tem uma valorização do seu patrimônio, né? Sua carteira valoriza, então isso, para quem é investidor novo, dá aquele conforto, né? Olha lá a posição da corretora, nossa, investi 50 mil, está com 55 mil, fica aquela alegria, né? Mas para quem está acumulando patrimônio, né? Agora aquela cota que você comprava antes a 100 vai estar negociada a 110. Então, uma alta do mercado por muito tempo, né? Se você não se os fundos imobiliários estão dentro desse mercado não conseguem justificar essa alta com o aumento dos dividendos, esse movimento também acontece, que é, apesar do dividendo que você recebe estar subindo, o DY, né, que é a relação entre o dividendo que você recebe e o valor da sua carteira, começa a cair, tá? Porque você começa a pagar mais caro para receber o mesmo dividendo, tá? Então, eu queria já mostrar esse gráfico, esse estudo, né? Eu tinha feito esse mesmo estudo aí para um período mais curto, de 5 anos. Falei, putz, não, vamos fazer aqui agora estudo aqui para um período maior aqui, tá? Eu peguei aqui quase 10 anos aqui, porque se eu pegasse um período maior, tem muitos fundos que nasceram lá atrás que nem existem mais hoje, né? Então, eu peguei aqui fundos que eu sabia que tem um histórico maior aqui, tipo, de mais de 7 anos para frente, tá? Então, é isso, tá? Então, esse é um pouco desse histórico, desses estudos. Aqui apresenta alguns resultados, né, e algumas observações finais, né. Então, o DY médio dessa carteira, né, foi de 0,74% ao mês. Então, foi um DY razoavelmente alto, tá? O total de aporte, então, quantos meses o cara foi fazendo de aporte? Né? Foi R$115 mil. Então, foram 115 meses essa simulação aqui que eu fiz, tá? Dá um pouco mais de 9 anos, dá 9 anos e meio, mais ou menos, tá? O total de rendimentos, quanto que essa carteira gerou de dividendos, né, ao longo desse período? R$63 mil, que dá 54% do valor investido, tá? E o patrimônio final foi de 177 mil, então, ou seja, no final de todo o processo, né, o cara tinha na carteira R$177 mil, tá bom? A renda passiva ao final foi de R$1.080, desculpa, que dá um DY mais ou menos de 0,60% ao mês, tá? Então, uma coisa interessante, né? Parece que foi de propósito, mas não foi, tá? Então, assim, nessa simulação que eu fiz, né, o investidor começou lá investindo R$1.000 por mês e ao final desse processo ele já estava recebendo só em dividendos mais do que ele faz de aporte, tá? Que é aí que começa o efeito bola de neve de fato, tá? Que é o que vários planejadores financeiros falam, né? Que a sua carteira de investimentos vai começar a ter uma aceleração significativa quando os rendimentos dela superarem os seus aportes, tá? Porque aí a sua renda passiva, né, digamos, começa a superar a sua capacidade de fazer aporte e isso acelera a acumulação de patrimônio, tá bom? Então, esse é um estudo que eu fiz, de novo, com várias limitações aqui, mas acho que é uma forma legal de mostrar aqui um pouco da dinâmica de fundos imobiliários para quem
não conhece, nunca viu coisa desse tipo, tá? E aí eu fiz aqui 3 observações finais que eu acho que são importantes, que eu queria passar aqui para todos os investidores aqui, tá? A primeira, que eu acho que é importante, eu reforço isso com vários clientes, né? Que a disciplina de aportes é muito importante para você conseguir uma renda passiva, tá? Então, eu falo para vários clientes assim, né? Você não para de investir em renda passiva porque o mercado está ruim. O que você faz é mudar o foco dos seus aportes, tá? Investe talvez agora num fundo de papel ou investe agora mais num fundo num setor que está mais seguro, digamos, né? Tem menos oscilação, né? Mas você continua fazendo esses aportes, tá? Você só direciona ele de uma forma um pouco diferente, tá? Isso é importante. Um segundo ponto aqui, né? Que eu comentei, em períodos de altas do IFIX, né? Você vê que seu patrimônio acumulado vai aumentar em detrimento da renda passiva, né? Então, aquela situação que eu falei, né? Então, quando as cotas entram num ciclo de valorização por muito tempo, né? Por 1, 2 anos, você é obrigado a comprar cotas mais caro, né? Então, você está comprando cota mais caro, então sua renda passiva, seu DY, né? Que a gente chama de dividend yield, começa a diminuir, né? Porque você está pagando mais caro para uma cota que nem sempre vai distribuir um dividendo maior, tá? Então, isso pode acontecer. O inverso também é verdadeiro, né? Então, quando o IFIX está caindo, está em queda, você tem mais oportunidades de comprar cotas pagando mais, tá? E o último, que até dei destaque aqui, coloquei em último, mas acho que é talvez um ponto importante aqui, e que tem alguns mitos que se falam muito em redes sociais, né? E que é o famoso situação do tipo, investe no longo prazo, senta no ativo que no final vai dar certo, tá? Não é exatamente verdade, tá? E esse estudo meio que prova isso, tá? Por quê, né? Aqui eu fiz um estudo meio que simulando o que a gente chama de renda de gestão passiva, né? O que é gestão passiva? A gestão passiva é aquela em que você tem uma regra e não importa se faz chuva ou faz sol, você vai seguir aquela regra até o final, né? Então, para pegar um exemplo aqui de gestão passiva que foi dessa carteira, né? Nessa carteira eu tinha um fundo de shoppings que eu fui fazendo aporte nele constante. Não importava se o mercado de shopping estava bom ou estava ruim. Vamos aportar, né? Tem que fazer parte, tem que compor a carteira, né? Isso gera resultado? Gera resultado, porém, né, se você quer resultados, acho que mais significativos, né, talvez você precise se aprofundar um pouco mais na alocação da sua carteira e avaliar, será que é o melhor momento de alocação em shopping para a minha estratégia? Será que aquele setor ou outro setor seria uma alocação melhor? Eu deixo de fazer aporte esse mês, esse ano em shopping para fazer em outro, né, naquele período? Então, nesse estudo não fez esse tipo de análise, tá? Não quis complicar mais, né? Então eu coloquei isso como alerta porque é possível montar uma carteira dessa forma, da mesma forma que eu fiz esse estudo, mas nem sempre, tá? Isso significa que no longo prazo você vai obter resultados significativos. Se você só acreditar que você vai comprar um fundo e morrer com ele, pode ser que você tenha dado o azar de escolher um fundo ruim mesmo, né? E no longo prazo isso não te gerar o resultado que você esperava. Legal? Pessoal, eu para variar falei bastante, já está dando horário aqui. Queria saber se tem mais alguma dúvida, algo que eu posso esclarecer com os clientes. Estou vendo até pessoas novas aqui que eu falei hoje ainda, o Denis aqui está presente, obrigado aí pela presença, Denis. Se não tiver nenhuma dúvida, pessoal, fico aqui, agradeço aí novamente a participação de todos, a presença de todos, tá? Vocês têm acredito que vocês têm meus contatos. Se vocês não tiverem meus contatos, fiquem à vontade aí para entrar em contato com o seu assessor, que ele certamente vai poder me acessar para a gente conversar sobre as suas carteiras de fundos imobiliários, tá? Eu tenho conversado bastante com os clientes que estão aí preocupados aí com essas oscilações aí que estão ocorrendo, né? Mas é importante para vocês aí, investidores, entenderem, né, como que funciona de fato a dinâmica das carteiras,
qual que é um pouco do racional que a gente que eu coloco por trás, né, das análises, das recomendações que a gente repassa para vocês, né? E espero aí que eu tenha ajudado aí a esclarecer dúvidas aí de vocês aí, para que vocês tenham noites de sonos mais tranquilas, mesmo com o barulho que a gente tem de vez em quando aí do mercado imobiliário, tá bom? Vou encerrando por aqui, pessoal. Muito obrigado novamente, boa noite para todos e até a próxima.